Oi pessoal, neste tutorial eu quero demonstrar a vocês como é que a gente pode fazer a simulação de uma balança em movimento usando um recurso através de drivers e constraints para fazer essa simulação. Usaremos também o recurso de parents para fazer o peso acompanhar o pêndulo que eu criei. Como eu não sou nenhum modelista 3D, tá? Eu gerei aqui algumas formas básicas para gerar a forma da minha balança. É uma balança bem rústica, que vai servir apenas para o exemplo da simulação. Então vocês vão ver que eu criei inicialmente um objeto cúbico, trouxe ele aqui para a esquerda. No modo de edição, eu achatei o cubo, criei um set face em cima para gerar com a ferramenta de extrude essa forma vazada aí, como se fosse o recipiente da balança. Embaixo eu criei o inset face, estiquei e depois, com o objeto afastando aqui para a esquerda, eu ativei o mirror e apliquei o modificador mirror para ele gerar aqui na direita um objeto idêntico ao que eu gerei na esquerda. Esse objeto aqui, ó, que é a extensão de espelhamento do outro. Na Object Mode, eu adicionei um objeto cilíndrico aqui no centro. Virei na direção do eixo Y, vai servir para eu fazer aí o movimento angular da balança. Tá? E achatei ele, depois eu selecionei o objeto que é a balança e com Shift selecionei o cilindro e usei o Ctrl J para fazer com que esse cilindro ficasse junto a essa malha. Criei esse objeto do qual eu dei o nome para ele aqui de balança pêndulo. Também criei aqui uma forma, nesse caso eu usei o modificador que foi o Boolean para gerar uma curvatura na parte superior dessa forma, que é o corpo da minha balança rústica aí, tá? Então se eu selecionar aqui e movimentar esse objeto, vocês vão ver que eu usei o Boolean para dar essa diferença, apenas para criar esse efeito que vocês estão vendo aqui. E unir dois cubos para criar essa base. Vou usar o Ctrl Z, que vai ser o corpo da minha balança rústica. Por fim, eu criei um outro objeto com um formato para ser o peso aqui no nosso efeito. O que é que eu posso fazer para gerar com drivers e constraints a movimentação pendular dessa balança? Eu usei aqui mais um objeto que eu acrescentei na área, que é uma sphere, e essa sphere diminuí com essa de escala e trouxe ela aqui para baixo. Essa esfera aqui, ela vai ser o objeto que vai me permitir eu fazer a movimentação de pendulagem usando o driver através desse objeto. Então vamos começar a entender como isso vai funcionar. Nós vamos olhar aqui a vista de frente, clicando no ícone verde, tá? E por enquanto eu vou selecionar o objeto pendular e vou ocultá-lo aqui da área. Vamos então gerar o driver de movimentação desse objeto aqui, fazendo a angulação dele baseado nesse objeto que está aqui embaixo. Então eu vou selecioná-lo. Eu vou abrir para facilitar aqui com a tecla N, a barra que vem oculta à direita da 3D View, e vou clicar na opção Item. Se vocês notarem aqui no gizmo, o eixo que está apontando na minha direção é o Y. Então, qualquer movimento de rotação, para funcionar aqui a angulação da balança, eu tenho que usar o eixo Y. Então, se eu vier aqui nos transformadores em Y, pressionar o botão esquerdo na caixa de valores, arrastar para a direita, vocês vão ver algo parecido com isso. Ó. O objeto vai rotacionar. E aqui a gente pode criar até o efeito de um catavento, se a gente quiser. Mas eu vou mantê-lo aqui em 0. É preciso que ele esteja em 0 para começar a angulação de forma normal. Nesse eixo Y, eu vou ter que adicionar o driver para poder fazer o efeito que eu preciso. Então, com o botão direito nessa caixa Y aqui de rotação, eu vou adicionar o recurso driver. Ele vai ficar com a cor lilás e vai aparecer esse menu. Existe aí um painel específico de driver, mas eu não vou usar aqui só com essa edição. Se por acaso fechar, vocês clicam novamente na cor lilás e selecionam a opção Edit Driver. Mas vamos manter aqui o que a gente vai precisar aqui para fazer o efeito. Então, aproveitando aqui, eu vou manter
as configurações do driver com um tipo chamado Scripted Expression. Eu vou mantê-lo nessa. Aqui tem outras formas de expressão, tá? Mas eu vou manter essa que está aqui. Aqui na expressão, eu vou, por enquanto, zerar esse fator mais 0.0. Não vou usar isso. Vou deixar somente com var. Vou, então, definir quem é o objeto que vai controlar esse objeto que eu apliquei o driver. Então, eu preciso clicar nessa caixinha. Se eu clicar no conta-gotas e tentar clicar no objeto, eu não vou conseguir, não sei porquê, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou usar o objeto, que é a esfera. Agora, eu tenho que definir para a esfera qual é o tipo de movimento que eu vou fazer com ela para fazer o movimento angular da balança. No caso, eu vou dizer que a esfera, se movimentando pelo eixo X, ela vai fazer a rotação da nossa balança lá em cima. Então, vou mantê-la aqui em X Location. Existem aqui as opções que podem ser ativas, tá? E vou mantê-la locação em X. Ou seja, essa esfera, se movimentando pelo eixo X, ela vai fazer a angulação do objeto. Criado isso, vou clicar fora. Está aqui o driver. Eu posso selecionar a esfera agora e, usando o transformador da esfera, vocês vão notar que eu posso fazer um movimento, ó, tanto para esse lado como para esse de cá, para gerar a movimentação da nossa balança. Mas vocês vão ver que as transformações dela aqui vão mexer, ó, na opção chamada Location. Então, eu vou usar esse fator aqui em 0, que é o ponto inicial dela, tá? Então, como nós já vimos, eu estou movimentando e ela está fazendo um movimento como se fosse um catavento. Então, eu tenho que limitar esse ângulo aqui para fazer com que a nossa balança penda para um lado ou para o outro. Eu vou selecionar o objeto para que ele não faça essa rotação e vou aplicar nele uma restrição, que é um constraint. Então, eu venho aqui em Constraints, Add Object Constraints, e vou usar um constraint do tipo Transformer. Vou usar o quê? Limitar a rotação do objeto. Então, vou usar essa opção aqui chamada Limit Rotation. Ele traz as configurações. Quem é o eixo que eu estou usando aí para a rotação desse objeto? É o eixo Y. Então, eu vou ativar o eixo Y. E aqui, pessoal, vai surgir o mínimo e o máximo que eu posso usar para dar a angulação do efeito de rotação. Então, eu quero que o mínimo aqui seja menos 25 e o máximo seja 25. Então, ele vem do menos 25 ao mais 25. Por que isso? Porque aqui, se eu utilizar e movimentar, vai chegar num ponto que ele, ó, mesmo estendendo, ele não vai movimentar. Ele vai depender do movimento da esfera para criar o resultado. Então, vou usar o Ctrl Z aqui e nós vamos estender nossa timeline, porque eu estava usando aqui um experimento com 120, eu vou usar os 250 frames. Então, do frame 1 até o frame 125, eu vou fazer uma pendulagem da balança para que ela caia para o lado esquerdo. Então, o que é que eu faço? Eu vou criar duas chaves. No frame 1, eu vou deixar aqui a esfera nessa posição, com ela selecionada, vou usar a tecla I e vou inserir uma chave de deslocamento, Location. Aqui no frame 125, eu vou movimentar de leve aqui, ó, o deslocamento para que ela pendule nesse ponto e vou usar a tecla I, Location. Se vocês notarem, no momento que começar a dar a movimentação, a balança está pendulando para a esquerda. Agora eu quero que ela pendule à direita. Então eu vou vir aqui no frame 250 e vou movimentar a esfera com ela selecionada, fazendo esse movimento para que ela chegue aqui justamente nesse ponto. E vou usar outra chave, clicando a tecla I, Location. Vamos ver agora como ficou a nossa animação, dando o player. Eu posso ver que a esfera se move e a animação é dela e ela movimenta também a nossa balança lá em cima.
E agora, pessoal, vamos ativar um objeto aqui, que vai ser o nosso objeto peso. Então, tendo gerado esse objeto, eu posso usar agora Shift D, trazer esse objeto para cá pelo eixo X, como se fossem dois pesos, controlando, tá? Não sei qual é o peso de um, qual é o peso do outro, mas nós vamos agora alinhar o nosso objeto o nosso objeto de baixo. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono esse, com Shift eu seleciono o objeto de baixo. Vou usar o Ctrl P. E vou usar aqui o parentesco Object. Da mesma forma, vou clicar fora, selecionar esse, Shift, selecionar esse, vou usar o Ctrl P. Object. Vejam agora que eu tenho dois pesos sendo movimentados em conjunto lá com a balança, apenas para efeito de uma simulação de pendulagem de pesos entre a mesa. Então fica a dica aí para que vocês possam usar esse artifício para alguma necessidade de animação que vocês queiram. Eu vou usar a tecla N só para fechar. E agora eu posso enquadrar a câmera, clicando em câmera, aí eu posso travar a câmera e utilizar os recursos para gerar o que eu preciso aqui. Como eu já apliquei materiais a esses objetos e já apliquei um plano de fundo, se eu olhar pelo modo de renderização, o efeito aqui vai acontecer dessa forma. Então, eu posso só atribuir a esses objetos uma cor, que eu não coloquei ainda. Vou usar aqui uma cor que pode ser um vermelho, selecionar o de cá, uma cor que pode ser também um vermelho, tá? E como eu tenho a esfera aqui, se vocês vão notar, ela vai estar se movimentando na renderização, eu ativei aqui em cima na Outline esse funil ó, e selecionei a câmera. Com isso, eu consegui trazer o olhinho e a câmera para fazer o quê? Com que esses objetos eles sejam ocultos ou não. Então, eu posso selecionar a esfera e aqui com ela eu posso desabilitar o olho e a câmera. Ela não vai aparecer durante o processo de renderização. Eu só vou ver apenas o movimento da pendulagem. Então, vou acionar aqui a Light, a câmera, e agora eu vou renderizar o meu projeto. Vou clicar em Render, vou usar aqui o motor Eevee. O render aqui eu vou deixar uma amostra com 20 para fazer uma renderização rápida. Vou acionar o Ambient Occlusion para dar um sombreamento melhor entre o contato dos objetos. E agora eu vou vir na opção de saída aqui, que é a impressora. Aqui eu vou definir a resolução do vídeo que eu quero gerar de 1280 por 720, que é a resolução HD. Vou deixar em 50% para fazer um vídeo pequenininho. E vou na opção aqui chamada Output, que também chama-se saída. Vou gerar um nome aqui para a minha animação. Em File Format, eu vou decidir se eu quero gerar a minha animação por imagens ou por vídeo. Eu quero gerar um vídeo, que fica mais prático. Então eu abro aqui e aqui eu tenho uma coluna de vídeos. Eu vou escolher o AVJPEG, que me permite gerar um vídeo mudo. Ativo o RGB, mantenho o Quality em 100% e vou vir aqui em Render e clicar Render Animation. Veja que vai surgir o quadro a quadro da animação de pendulagem aí da balança. Eu vou deixar ela se movimentar até o frame final. A agulha vem daqui a aqui para complementar a renderização. E quando chegar o final, eu vou mostrar a vocês como ficou aí a nossa animação prática de uma balança rústica, fazendo o efeito de peso aqui e simulação de pendulagem. Pronto. Agora, se eu quiser ver o vídeo, eu volto em Render, View Animation. Está aí o efeito acontecendo com o que nós geramos aqui. Constraints, Drivers, Parentesco. Bom proveito e até o próximo tutorial.